1995 começou a decadência da Maria Preta. Pouco depois de soltarem um 828 fogueteiro noturno lá no campo do Acadêmico, eles decidiram começar a fazer o 32 folhas. Em busca do papel para cortar o balão, ficaram sabendo que o Pascoal da Baloema tinha uma bobina de craft palha que havia sobrado dos cortes do trufe de 40 metros da Balão Mágico, que subia em maio de 94 no sítio do Claudinho Alvarenga em Itapevi. Eles foram até sua loja na Vila M e pegaram essa bobina para cortar o balão. Mas eles não queriam que o balão fosse palha. Dias depois, meu pai, num bate-papo com o Manel da Cometa, que então morava em São Paulo, ele sugeriu que tingissem um papel e fizessem um montadão nos padrões dos balões da Cometa, e indicou uma fábrica que tingia papéis em Mauá. Meu pai levou essa bobina para ser tingida nessa fábrica e pediu que tingisse metade preto e metade vermelho Suferine, o tradicional vermelho dos Hugs, mas a fábrica errou o tom e ele ficou mais puxado para o pink. Com a bobina tingida, levaram para o Paulado da Estrelar para que ele cortasse o balão. Porém, ele calculou e o papel não dava para cortar 32 folhas. E por sugestão do Paulinho da GNB Paixão, que era muito amigo do meu pai, foi cortado um trufe de 42 metros, para ser até então o maior trufe a ser feito em todo o mundo do balão. Logo após a soltura desse 828, começaram enfim a fazer o 42 em meados de 95. Em poucos meses, o ritmo das pessoas na bancada para mexer no balão ia diminuindo. Afinal, chegar na sede e ver um cone de 7 metros, 128 gomos e dezenas de cintas não era para qualquer um. Pouco depois de terminar de fechar e cintar os dois primeiros cones, o rami, que era um cifa de 8 fios, acabou. E a confecção parou. O tempo foi passando, eles não encontravam rami para continuar, a turma foi se dispersando e acabou simplesmente porque ninguém queria mexer, ninguém queria gastar dinheiro e tampouco correr atrás de rami para fazer o balão. Nos anos seguintes, a Maria Preta viveu exclusivamente de resgates, como em sua origem, mas com meu pai, eu e alguns amigos como o Gus, o Bolinho e o Tec. A gente soltou muitos balões até 1997, quando decidimos criar a nossa própria turma, a Turma da Emoção, que existe até hoje. Mas foi meu pai que praticamente foi o único a manter o nome da turma viva, estando sempre presente em solturas, resgates e festivais, até morrer em dezembro de 2004. Já o 42 ficou guardado na época na casa do Tonhão e depois ele levou para o sítio dele no Marcilac, próximo a Parelheiros, no extremo sul de São Paulo. Mesmo fazendo os primeiros balões como Turma da Emoção, sempre que soltávamos algum balão resgatado, sempre subia como Maria Preta. E foi assim até 1999, quando eu comecei a trabalhar como DJ e tive que parar de soltar balões, porque não tinha como trabalhar durante a madrugada toda numa balada e depois emendar com balão. Chegava em casa super cansado e não tinha como fazer as duas coisas juntas. Isso se estendeu até 2004, quando meu pai ficou doente e pediu para que eu voltasse a mexer com balões um pouco antes dele morrer. Eu prometi que iria voltar. Foi aí que eu peguei e criei o site Gazeta do Balão em 2006. Foi uma das promessas que eu fiz para ele. E pouquinho depois de lançar essa versão online da Gazeta, eu quis obviamente voltar a fazer balões da onde eu parei, ou seja, lá na Maria Preta. E fui visitar o Tonhão na vidraçaria e sugeri a ele que todo mundo voltasse e já fazendo esse balão. Ele disse que não tinha rami, coisa que eu já sabia, né? Como eu já estava sendo bem conhecido no mundo do balão por causa do site, eu fiz alguns contatos e consegui através de alguns amigos alguns rolos de cifa e levei tudo pro Tonhão. Quando eu cheguei lá na vidraçaria, coloquei os rolos de rami em cima do balcão e cheguei pra ele e falei assim: se o problema era rami, tá aqui o rami, vamos começar a mexer no balão. Ele se empolgou, buscou o balão no sítio, montou a bancada, chamou todo mundo de volta e eles começaram a fechar e cintar o cone 3, que foi de onde eles pararam. Semanas depois, pelo que me falaram, apareceu uma viatura lá onde o balão estava e o Tonhão ficou com medo, parou tudo e o balão voltou para o sítio. 5 anos depois, em 2011, no encontro no Bar do Afonso, um famoso point de baloeiros na época, o Luciano, que era da Figueira Grande e na época estava na Emoção, estava numa roda de conversa com o Anselmo, que era da Vamos Que Vamos, e rolou um papo sobre esse balão. O Luciano disse que ele estava lá parado e se o Anselmo topasse, ele pegava o balão, já que o Tonhão já tinha dito que a única pessoa que lhe daria o balão era pro Luciano. Prontamente o Anselmo aceitou, porém ele disse que precisava chamar alguns amigos que também estavam lá no bar para participar, e na mesma hora todo mundo se reuniu, eles conversaram e toparam o desafio. Na segunda-feira seguinte o Luciano me ligou, contou a história e pegou o contato do Tonhão. Depois de uma breve conversa, ele topou, cedeu o balão para o Luciano com a condição que mantivessem um projeto original, que era o fogueteiro noturno, que o avisassem da soltura e o mais importante, que não levasse o nome de turma nenhuma. Afinal, ele estava cedendo o balão a um grupo de amigos e não para uma turma.
Na mesma semana, o Anselmo e o saudoso Danielzinho da Vamos Que Vamos foram até o sítio do Tonhão em Parelheiros, buscaram o balão, levaram para a bancada do Daniel lá no ABC, abriram os pacotes e analisaram a situação geral do balão. Foram abertos cone a cone, contados os gomos e já separados para serem distribuídos a todos que iriam fazer o balão, até então com 3 cones prontos feitos pela Maria Preta. Foi criada uma espécie de consórcio com as 5 pessoas daquela reunião no Bar do Afonso, lideradas pelo Anselmo, que gerenciou a distribuição dos cones e da disposição da decoração, que foram o Dedinho da Balão Mágico, o Pascoal da Baloema, o Sérgio da Emenda e o Johnny, que na época fazia parte da USM. Cada um pegou um cone do balão para fazer, e o Johnny ajudou com o dinheiro. A princípio, esse consórcio se chamaria Artigo 42, alusivo ao tamanho do balão e à lei. Fato é que o logotipo original era uma mão fechada amassando um papel sobre a lei que proibia a soltura de balões desde 1998, e com 5 dedos, que são os 5 integrantes do consórcio, mas como o tempo passou, eles decidiram colocar apenas todos os amigos. Basta olhar no balão e até mesmo no projeto, que na batata tem uma montagem de cores que formam um T de todos e um A de amigos. Em poucas semanas o balão rapidamente ficou pronto, mas o tempo foi passando, muitos dos envolvidos se afastaram por diversos motivos e o balão ficou sendo guardado em vários lugares. Somente em 2017, quase 6 anos guardado, decidiram enfim finalizar e botar o balão pro alto. Durante o tempo que ficou guardado, um dos cones do balão molhou. Foi retirado um gomo, reproduzido o molde e amostras do papel foram enviadas para um amigo do interior que conseguiu tingir o papel na mesma tonalidade do original e cortou esse cone. O curioso é que o projeto original era para ser o maior truque fogueteiro da história, isso lá em 1993. E na noite de 27 de junho de 2018, 25 anos depois do seu início, ele subiu de um sítio em Nazaré Paulista, próximo a Guarulhos, e conseguiu seu feito, batendo um recorde que até então era da Vagabundos do Céu do Rio de Janeiro, com seu trufe de 40 metros solto em 2009. 25 anos desde o início do projeto, o sonho de uma turma que amava incondicionalmente esse estilo de balão subiu, numa noite linda de lua cheia e com milhares de pessoas presentes, através da mão de dezenas de amigos altamente qualificados e com perfeição. Não sofreu, não fez um estralo, saiu de primeira e deu um show ao estilo da Maria Preta, que quem conhece sabe, com início emocionante na queima de cortadinhos, pegou muita altura, uma boa parte das gaiolas foram para cima das nuvens, a gente não conseguia ver, mas ele foi embora, sumiu mar adentro no litoral norte, sentido Paraty, sem notícias de resgate. Durante todos os anos que esse balão ficou parado e guardado tanto na vidraçaria quanto no sítio do Tonhão, sempre que alguém tocava nesse assunto eu percebi o quanto que o meu pai ficava chateado. Quando ele morreu, eu coloquei sua jaqueta da Maria Preta sobre o caixão e lhe fiz algumas promessas, e uma delas é que eu faria de tudo para esse balão subir. Por diversos motivos eu não participei do projeto ou até mesmo peguei o balão para soltar nessa fase pós-confecção, mas quase todos os envolvidos eram meus amigos e sempre me informaram de tudo que acontecia. No dia da soltura eu cumpri uma das promessas feitas ao meu pai naquela noite de seu velório, que era colocar a sua jaqueta para subir com o balão. Muita gente que estava lá ouviu fotos e vídeos não entendeu nada, mas agora saberão o real motivo dela estar lá. Era uma parte não só do meu pai, mas de todos que direto ou indiretamente participaram desse projeto, desse sonho, em quase 13 anos que esse balão ficou com a Maria Preta. Realmente, soltar esse balão era um sonho não só dele, mas de todos ali da turma. Como viram, eles eram apaixonados por balão, viviam e respiravam balão 24 horas por dia. E desde aquela reunião em junho de 1983, quando decidiram formar uma turma de baloeiros, a única intenção era de se divertir, evoluir como turma e chegar ao topo, pegando e soltando muitos balões. E eles conseguiram. Por mais de 12 anos a Maria Preta nasceu, seguiu, cresceu, foi a turma mais popular de toda a região e chegou ao ápice. Mas por uma mistura de vaidades e ambição, deu um passo maior que a perna ao tentar fazer um balão gigante sem ter pessoas suficientes, numa fase sem patrocínio efetivo e dinheiro para isso, e acabou como na sua origem, vivendo apenas de resgates. Se você gostou, já deixa o like aqui no vídeo, e se não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!